Graças e paz, povo de Deus. Uma alegria poder estar aqui com os irmãos nesta manhã. Papai, nessa manhã, estamos diante de Ti, meu Pai. Que os céus se rompam nesse lugar, Papai, nessa manhã. Que haja uma presença palpável da Tua presença, Senhor. Que os montes da apatia, indiferença, desobediência, orgulho e o ego tremam e caiam diante do Senhor. Acenda e faz queimar no íntimo de cada coração o fogo da paixão e dedicação de alcançar os perdidos para o Teu reino. Desce para que os Teus inimigos no mundo físico e espiritual conheçam o Teu nome e as nações tremam diante de Ti, Senhor. Pois quando fizesses coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de Ti. Porque desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de Ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperamos em Ti, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. O doutor, pastor Ronaldo Lidório, que é pastor presbiteriano, membro da APMT e Amém, atuou como plantador de igrejas em Gana, na África, durante 9 anos. E no presente lidera uma equipe missionária entre diversas etnias indígenas na Amazônia brasileira. É consultor também do World Evangelical Alliance e outras organizações em projetos de evangelização e plantio de igrejas em áreas residentes. Recentemente, no Congresso Brasileiro de Missões, no mês passado, falou o seguinte: se somos chamados para pregar o Evangelho de Cristo, com tanta urgência e com tão profunda motivação, é injustificável que haja ainda mais de 4.000 povos não alcançados no mundo e mais de 1.800 línguas sem a palavra de Deus. É injustificável que haja mais de 100 etnias indígenas no Brasil sem presença missionária. Cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas, 2.000 quilombolas e 6.000 assentamentos sertanejos sem uma igreja evangélica. É também injustificável mais de 700.000 ciganos não evangelizados e menos de 1% de surdos se declarando não evangelizados, se declarando crentes em Cristo Jesus. Só 1%. É injustificável a presença de dezenas de milhares de imigrantes entre nós, sem assistência e sem conhecerem o Evangelho, bem como tantos hippies em nossas cidades ainda não evangelizadas. Uma citação do pastor Ronaldo Lidório. Para enfatizar, eu gostaria de falar mais uma vez o que ele falou recentemente no Congresso Brasileiro de Missões, o mês passado. Se somos chamados para pregar o Evangelho de Cristo, e eu coloquei aqui o Evangelho de Cristo porque é isso que ele está falando, com tanta urgência
e com tão profunda motivação, é injustificável que haja ainda mais de 4.000 povos não alcançados no mundo e mais de 1.800 línguas sem a palavra de Deus. É injustificável que haja mais de 100 etnias indígenas no Brasil sem presença missionária. Cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas, 2.000 quilombolas e 6.000 assentamentos sertanejos sem uma igreja evangélica. É também injustificável mais de 700.000 ciganos não evangelizados e menos de 1% de surdos se declarando crentes em nosso país. É injustificável a presença de dezenas de milhares de imigrantes entre nós, sem assistência e sem conhecerem o Evangelho, bem como tantos hippies em nossas cidades ainda não evangelizados. A Bíblia está repleta de passagens que nos ensina que todas as nações adorarão o Senhor um dia juntos no céu. Salmo 86, 9 e 10 diz o seguinte: todas as nações que tu formaste virão e te adorarão. Isso é o Velho Testamento. Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grandes e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Isaías 65, 1 e 2, nós lemos o seguinte: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. O Senhor Deus falando. Fui achado pelos que não me procuravam. Uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Em Apocalipse capítulo 5, nós vemos, com toda aquela cena de glória, os anciões, o Cordeiro de Deus recebendo o livro. Diz que todos cantavam um novo cântico e diziam: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Os povos que ainda não conhecem Jesus Cristo, a Bíblia diz que um dia reinarão conosco. E como nós vimos há pouco, da citação do Ronaldo Lidório, ainda tem muito trabalho para a igreja fazer. Isaías 26, 17 diz o seguinte, 17 a 19: como a mulher grávida prestes a dar luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos luz a vento, demos luz ao vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Mas o verso 19 diz: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, e a terra dará à luz os seus mortos. Eu acho que hoje em dia eu não estou falando especificamente da igreja aqui da Nova Aliança, mas mundialmente e nacionalmente, eu creio que muitos pensam que estão grávidos, mas não estão dando luz ao vento. Mas eu quero declarar nessa manhã que ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo
para nós nos arrependermos como igreja, não como igreja somente local, mas como igreja nacional, igreja mundial. Devemos nos arrepender, pedir perdão, Senhor, nós temos falhado. Povo de Deus, graça e paz. Eu estava num congresso, juntamente com o nosso pastor e mais outros irmãos, lá na cidade de Pinheiro, no Maranhão, e o pastor Luiz Hermínio disse que Deus não tem pressa, porque Deus não tem nada atrasado. Mas eu quero dizer para os irmãos, para a igreja do Senhor, que nós como homens temos muita coisa atrasada, por isso nós precisamos ter pressa. Deus não tem pressa porque Ele não tem nada atrasado, mas eu e você como homens temos muita coisa atrasada. Então nós precisamos correr atrás para ver se recuperamos grande parte desse tempo perdido que nós deixamos de fazer aquilo que Deus determinou. E eu quero dizer que ainda dá tempo fazer e recuperar muita coisa ainda, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Salmos 2:7 diz o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Verso 8: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. O Senhor Deus fez um decreto, declarou que pelo pedir, pela oração, é que as nações vão ser alcançadas. Proclamarei o decreto do Senhor. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Isso foi para o Senhor Jesus, uma profecia. Quando Ele ressuscitou dos mortos, estava lá no monte, Ele disse: toda a autoridade me foi dada, agora vocês vão. Nós temos a autoridade do Senhor Jesus para pedir às nações, e Ele nos dará as nações. Mas falta pedir. Jesus, em Mateus 9, de 35 a 38, diz que Ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso foi antes da cruz. Peçam, pois, do Senhor da colheita que envie trabalhadores à sua colheita. Essa palavra é enviar, acho que alguns já conheceram, teve um irmão dos Estados Unidos que falou sobre isso, mas a palavra no grego é ekbalo. Ekbalo. Essa palavra é usada 75 vezes no Novo Testamento e foi usado para tirar o argueiro do olho, arrancar. Em outro lugar foi usado para expulsar os demônios. Quando Jesus expulsou aqueles do templo, foi expulso, eles foram expulsos do templo, lançados para fora. Os filhos do reino que não obedecerem serão lançados para fora. Lançados significa rejeitar. E essa palavra foi empregada para expressar uma ideia de que o movimento rápido de algo saindo é transferido para algo sendo lançado de modo severo, ainda que não violento. O que que Jesus, o nosso mestre, estava dizendo aqui? Peçam, pois, ao Senhor da colheita que Ele expulse da igreja
aqueles que precisam ir, que sejam expulsos da igreja. Um termo muito forte, mas foi esse termo que Jesus usou para que as pessoas que devem ter o seu chamado têm que ser expulsos da igreja. E temos outros exemplos também, quando Jesus, em Mateus 7, verso 7, diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Eu creio que isso também pode ser aplicado às nações. Nós precisamos bater, precisamos pedir, nós precisamos buscar. Eu quero declarar nesta manhã, eu creio que em todo o meu coração, Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Mas ele se limitou também à igreja. Ele deu a ordem à igreja. Nós é que estamos falhando. Ele edificará. Nós precisamos nos colocar à disposição do nosso mestre. O missionário Jim Elliot, dos anos 50, foi para o Equador com uma equipe, e lá ele deu a sua vida como Marte, tentando alcançar os índios Auca de Equador. Talvez os irmãos já viram o filme Terra Selvagem. Ele falou o seguinte, antes da sua morte: não é tolo aquele que entrega o que não pode possuir para alcançar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que entrega o que não pode possuir para alcançar aquilo que não pode perder. O C.T. Studd, Charles T. Studd, do século XIX, foi um famoso jogador profissional de cricket, fundador da missão Cruzada Mundial de Evangelização. Foi missionário na China. Eu não sabia, eu descobri agora, como criança, jovem, eu ouvi aquele ditado no inglês. Eu não sei se tem em português porque não rima, mas pode ser que exista. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Essa vida é passageira, passa. Só aquilo que foi feito em nome de Jesus durará. Ele escreveu em Cambridge. Antes de ir para a China, ele escreveu o seguinte: eu sabia a respeito de Jesus, que morreu por mim, mas nunca entendi que se ele morreu por mim, eu não pertencia a mim mesmo. Redenção significa comprar de volta. Então, se eu pertencia a ele, nesse caso, eu era ladrão, ficando com aquilo que não me pertencia. Se eu não entrego tudo como Jesus ensinou, eu estou sendo ladrão. Ou eu teria que oferecer tudo para Deus, quando eu entendi que Jesus morreu por mim, e não parecia tão difícil dar tudo para Ele. Se Jesus realmente é Deus, e Ele morreu por mim, então nenhum sacrifício da minha parte será grande demais. Será grande demais.
F.B. Myers, do século XIX também, evangelista, pastor batista, inglês, contemporâneo de D.L. Moody, autor de mais de 75 livros, atravessava um período crucial no seu ministério. Sentava triste no seu escritório pensando: meu ministério é infrutífero, não tenho poder espiritual. De repente parecia que Cristo estava em pé ao seu lado. Me dê as chaves da sua vida, disse o Senhor. A experiência foi tão real que ele tirou um molho de chaves e entregou para o Senhor. Todas as chaves estão aqui. O Senhor lhe perguntou. Sim, Senhor, todas menos uma, de um quartinho na minha vida. Cristo disse: se você não pode me entregar todos os quartos da sua vida, não posso aceitar nenhum deles. O Dr. Meyer ficou tão pasmado com o sentimento de que Cristo estava saindo da sua vida, porque ele estava excluindo de um quarto na sua vida. Ele gritou: volte, Senhor! Volte, Senhor! Leve todas as chaves de todos os quartos da minha vida. Tem alguma chave da sua vida que não está sendo entregue a Jesus nessa manhã? Eu lhe imploro, entregue todas as chaves. Entregue todas as chaves. Uma jovem nova-iorquina aceitou o chamado e o desafio do Senhor para ir aos confins da terra. Para levar as boas novas de Cristo e do Evangelho para aqueles que não o conhecem. Deixou tudo para servir o Senhor aqui no Brasil. Entregou para Deus o sonho de um bom emprego, de uma casa, de um carro e ser alguém na vida. A sua esfera de influência era pouco conhecida no mundo, mas foi obediente ao seu Deus. Serva fiel do Senhor por mais de 65 anos. Ela faleceu em maio. Mas deixou uma influência. E essa senhora, por ter desafiado os seus 5 filhos para missões, e todos estão envolvidos hoje em missões em algum lugar do mundo, ela até agora já alcançou, por sua influência, a nação brasileira em alguns lugares, o Funiô de Pernambuco, Cangangue do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Yanomami de Amazonas, Crincati do Maranhão, Gavião do Maranhão, Gavião do Pará, Carajá de Xambioá no Tocantins, Guajajara do Maranhão, Budique de Senegal, Mali na África, e um lugar também na Ásia. Essa senhora é minha mãe.
Toda vez que eu leio esses versículos aqui, eu lembro agora dela. Porque diz, 2 Pedro 1, 10 e 11: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Por favor, leiam os versos 1 a 10, para ver o contexto aqui. Não temos tempo para isso nessa manhã, mas o verso 11 eu gostaria de frisar: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do Senhor e Salvador. Eu quero receber um rico bem-vindo quando eu findar essa vida aqui. Receber a rich welcome, como diz no inglês. Eu não sei como é que vai ser esse rico bem-vindo, esse rich welcome, mas eu sei que para Deus um rich welcome deve ser muita festa. E eu sei que a minha mãe recebeu uma festa grandiosa quando ela entrou no céu, 5 de maio de 2017. E eu gostaria de declarar mais uma vez, nesta manhã, para os irmãos, que ainda dá tempo para dizer sim ao chamado de Deus em nossas vidas, para alcançar o mundo. Muito obrigado, que Deus os abençoe.